Olá, bem-vindos a mais uma aula de português. O português está no top 10 das línguas mais faladas em todo o mundo. Além de ser usado em comunidades espalhadas pelos 4 cantos do mundo, é a língua oficial de 8 países. Portugal, Brasil, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Moçambique e Timor-Leste, aqui juntamente com a língua teto. Por diversos motivos, influências externas, mudanças internas, contactos com outros povos, distanciamento geográfico, o português usado nestes territórios apresenta diferenças. Hoje vamos centrar a nossa atenção em 2 variedades do português: o português do Brasil e o português europeu, o português de Portugal. E, apesar de todas as semelhanças, é caso para afirmar que Nós falamos a mesma língua, Sim, mas tem vezes que não parece. verdade. fica até ao final para veres que significados foram atribuídos a palavras do português do Brasil e a palavras do português de Portugal. E vê também se consegues compreender o significado de 2 frases muito simples em cada uma das variedades. Com efeito, falamos a mesma língua, mas às vezes não parece. E porquê? Porque nós temos diferenças a nível da pronúncia, do sotaque. Vamos ver um excerto de uma conversa entre 2 humoristas. No meu caso, ofende-me particularmente que vocês falem com as vogais todas abertas. Existe palavra menos confortável do que confortável? Parece que estamos a rosnar. Vocês dizem te amo, que também ainda por cima tem um ti. Só com este excerto ficamos a saber algumas características do português do Brasil. Abertura das vogais átonas. Interessava. Temos 2 es átonos, que às vezes até são omitidos. Interessava. No português do Brasil, interessava. Todos os es se ouvem perfeitamente. Também por este excerto, ficamos a saber que os sons ti e di são pronunciados como che, dje, respectivamente, como por exemplo dia, dia. Em Portugal diríamos amo-te. No português do Brasil, o pronome te coloca-se antes da forma verbal e além disso tem o som che, te amo. Uma outra característica é que o L em final de sílaba tem o som U. Brasil, Brasil. E as diferenças estendem-se até à construção frásica. Só por estas 2 vinhetas. Depende. Meu pai é advogado e me explicou tudo direitinho. Fiquei tão interessado que pedi um estatuto para ele. Notamos logo a ausência do determinante artigo definido antes do determinante possessivo, meu pai em vez de o meu pai. Notamos também a colocação do pronome pessoal átono antes do verbo. Me explicou. E, no português de Portugal, o pronome pessoal átono surge, salvo algumas exceções, depois da forma verbal. No português do Brasil, em vez das formas átonas do pronome pessoal de complemento direto o, a, os, as, ou de complemento indireto lhe, lhes, utiliza-se sempre a forma tónica ele, ela, eles, elas. Por exemplo, vi ele, viu. Pedi para ele, pedi-lhe. E a característica do português do Brasil que nós identificamos logo é o uso excessivo do gerúndio. Ao passo que no português de Portugal utilizamos um complexo verbal. O verbo auxiliar estar e o verbo principal no infinitivo ligados pela preposição a. Mas nem o diferente sotaque, nem estas divergências a nível da construção frásica são impeditivos da compreensão das mensagens entre os falantes dos 2 países. O mesmo não se poderá dizer em relação à próxima diferença, que tem a ver com o vocabulário. Este sim pode ser um ruído na comunicação.
Vamos ver que significados é que os convidados do programa 5 para a meia-noite atribuíram a algumas palavras. O que é isopor? Quê? Isopor. Isopor quer dizer... Não faças isso, isopor! Não. Isopor quer dizer esferovite. Uma sebenta. Sebenta? É um recém-nascido. É uma espécie de apostila. Apostila? É uma apostila. Pronto. Meu Deus. O que é um chaveco? O chaveco deve ser um carro velho. Chaveco é aquele blá 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 quando você quer conquistar alguém, você manda um chaveco. É tipo paleio. Papinho É o mole, paleio. entendeu? Ok. É o nosso paleio. Conversa. Paleio. Estas palavras não são muito utilizadas no nosso dia-a-dia, mas também temos diferenças em palavras que fazem parte da nossa rotina diária. Telemóvel, celular. Comboio, trem. Autocarro, ônibus. Pequeno almoço, café da manhã. Frigorífico, geleira. Passadeira, faixa de pedestres. Agrafadora, grampeadora. Lexívia, água sanitária. E quando achamos que não pode piorar, eis que aparece uma palavra que existe nas duas variedades. Terno, em português de Portugal, é um adjetivo que significa meigo, doce. No português do Brasil, terno é um fato. E quando temos na mesma frase várias palavras diferentes, será que conseguias compreender o sentido destas frases? Em Portugal, se eu disser que estou no acostamento porque a minha perua não tem estepe, um português entende que está a falar português, mas ele não sabe nada do que está a dizer. No português do Brasil, temos as palavras acostamento, perua e estepe, que no português de Portugal correspondem a berma, carrinha e pneu sobressalente. Vamos ver outra frase. E deixa ver se a plateia entende alguma coisa desta frase. Ok. Isto é uma frase muito simples. Que é assim: fui à casa de banho, usei a sanita e puxei o autocolismo. No português de Portugal, temos as palavras casa de banho, sanita, autocolismo. Quais serão as palavras correspondentes no português do Brasil? Banheiro, privada, descarga. Falantes de português de Portugal e de português do Brasil, conseguiam saber o significado das duas frases? Às vezes é complicado. É complicado, não é? Complicado. Só me resta desejar que nos voltemos a encontrar na próxima aula. Até lá, fica bem.